Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero comentar sobre a notícia que saiu essa semana mostrando a evolução, o quanto as bolsas de valores aqui dos Estados Unidos se valorizaram ao longo dos últimos meses, ao longo do último período, e o quanto o desemprego vem aumentando ao longo dos últimos meses. E historicamente, o crescimento da Bolsa de Valores, ele sempre teve uma correlação direta com o crescimento dos empregos. Quando você vê o gráfico da valorização da Bolsa de Valores, a taxa de empregos, empregabilidade, ela também aumenta de uma certa forma proporcional. E de um tempo para cá começou a haver um descolamento entre essas duas linhas e dessa correlação. Ou seja, as bolsas elas continuam se valorizando e o emprego ele vem reduzindo, ou seja, a taxa de desemprego está maior e as oportunidades de novos empregos elas estão menores também. E esse descolamento entre essas duas linhas, desses dois gráficos, está fazendo com que as pessoas comentem e postam e defendam que a principal causa disso é a chegada da inteligência artificial, que a chegada da inteligência artificial está roubando de forma completa os empregos das pessoas. E eu não estou aqui até para discordar disso, eu concordo que existe uma correlação com isso, e existe uma participação da inteligência artificial nesse aspecto. Porém, existe uma frase de minha autoria que eu sempre uso para explicar esses fenômenos, que é o avião ele nunca cai por uma única razão. Ele sempre cai por uma combinação e por uma sequência de razões e uma sequência de acontecimentos. E é isso que eu quero comentar com vocês aqui para quebrar e para desconstruir essas narrativas que estão sendo faladas, que a inteligência artificial ela é 100% culpada da valorização das bolsas aqui dos Estados Unidos e do aumento da taxa de desemprego. A gente sabe que as bolsas aqui dos Estados Unidos elas estão em momentos históricos. Toda semana elas estão batendo recordes atrás de recordes. Mas quando você analisa os fundamentos financeiros das empresas que estão listadas na bolsa, é notável o crescimento de receita, o aumento das margens, a eficiência no controle das despesas, a evolução dos lucros. É perceptível também, quando se avalia os balanços, que as empresas estão sendo mais eficientes na sua necessidade de capital de giro, elas estão sendo mais inteligentes na estruturação das suas dívidas. Aquelas que têm dívida alta estão reestruturando as suas dívidas para reduzirem o pagamento de juros ou para reduzir o custo da dívida. Elas também estão reduzindo as próprias dívidas, elas estão gerando mais caixa operacional, elas estão investindo muito mais em infraestrutura, em novos parques, em tecnologias, em eficiência, em produção, em competitividade, em redução de custo, e elas estão gerando muito fluxo de caixa livre e de todo esse resultado estão pagando bons dividendos. E isso não se teve no passado. O que acontecia no passado, até quando teve a crise imobiliária de 2008, aqui nos Estados Unidos, existia muita especulação na bolsa. Existia um crescimento, uma supervalorização da bolsa de valores que não era sustentada por fundamentos financeiros. E agora a gente está vendo esse momento de que essa evolução, esse crescimento está sendo sustentado por fundamentos financeiros. É perceptível que as empresas estão performando financeiramente melhor. Então, essa acaba também sendo uma das razões. A razão número dois é que nos últimos meses, o Federal Reserve, é como se fosse o Banco Central aqui dos Estados Unidos, eles vêm fazendo cortes de juros por causa que existe essa necessidade de acelerar os motores da economia para reativar os empregos e tudo mais. Outro aspecto também, e eu falo com propriedade porque eu estou na indústria aqui dos Estados Unidos e eu vejo isso no meu dia a dia, está cada vez mais difícil de se encontrar profissionais para trabalharem nas indústrias, nas empresas.
E isso tem demandado automações, processos industriais automatizados, células robotizadas, linhas robotizadas e também para as atividades de back-office, de escritório, sistemas, inteligência artificial para resolver problemas de atividades repetitivas. Então, isso também é uma contribuição desse descolamento entre esses dois gráficos, entre essas duas linhas. E a gente consegue perceber que isso é de uma maneira sustentada. O atual governo dos Estados Unidos é um governo muito pró-business, muito pró-mercado, que implicou uma série de tarifas para conseguir trazer investimentos para os Estados Unidos para fortalecer a manufatura local, algo que já foi forte no passado, e esses investimentos estão trazendo mais produção, e essas produções estão trazendo mais tecnologia, mais robotização, mais automação. Então, embora que existam todos esses investimentos de capital externo, que é o principal motor de crescimento de uma economia, você ter a habilidade de convencer para o mundo que você é a melhor opção de investimento, o seu país, a sua nação, é a melhor opção de investimento quando você olha para o médio e longo prazo, e os outros países começam a enxergar isso, naturalmente, quando todo esse recurso, esse dinheiro, esse investimento, ele vai sendo direcionado para os Estados Unidos, a consequência disso é uma supervalorização da bolsa. Então existe um combinado, uma combinação de uma série de fatores que estão fazendo as bolsas se valorizarem por mérito delas, como performance financeira, investimento externo, redução dos impostos locais, aumento das tarifas que está trazendo muita manufatura e indústria local, dificuldade de se encontrar mão de obra para trabalhar em todas essas operações, que faz com que as taxas de desemprego não acompanhem toda essa evolução e toda essa supervalorização da bolsa. E esse combinado, essa combinação de fatores geram esses dois gráficos que a gente está vendo e que existem muita gente na internet colocando toda a conta na inteligência artificial, fazendo com que aquelas pessoas que trabalham com inteligência artificial se super valorizem ou se vangloriem disso tudo que está acontecendo e de fato tem a sua participação, tem o seu mérito, mas ao mesmo tempo assustando muitas pessoas que estão investindo na sua carreira, na sua profissão, no seu futuro e ao mesmo tempo estão pensando, poxa, não vai ter espaço para eu fazer, não vai ter espaço para eu trabalhar e amedrontando essas pessoas por causa dessa essa informação sem análise de fundamentos para entender quais são as reais razões e causas de que estão acontecendo e que nunca se pode atrelar a uma única causa, mas assim é um combinado de razões e causas. E é isso que a gente está conseguindo ver aqui nos Estados Unidos. E se você quer entender mais de que maneira que isso impacta na sua carreira, na sua gestão, na sua profissão, nos seus investimentos, clique aqui no link abaixo que eu vou explicar para você, a gente agenda um bate-papo e eu explico para você de forma detalhada de que maneira que você precisa estruturar os seus investimentos, a sua carreira e a sua profissão, para que você saia de toda essa desinformação que essas pessoas estão largando, jogando na internet sem qualquer fundamento, sem qualquer análise de causa e de números para de fato poder dizer o que está acontecendo. E a maioria das pessoas nem estão aqui para saber. Estão muitas lá no Brasil ou em diversas cidades do Brasil querendo dizer o que está acontecendo aqui, sem de fato consultar as pessoas daqui, o que de fato está acontecendo aqui para poder tomar uma conclusão sobre o tema e compartilhar um conteúdo com propriedade e com fundamentação. Obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, até mais.